Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é o meu ensaio de 24 de agosto de 2026, onde ainda faltam 2.835 dias solares do meu processo de individuação. Então, hoje é meu dia solar 22.732, que nunca mais se repetirá nessa existência. Somente o que existe é o agora. E assim fazemos valer. Nesse ensaio do meu movimento do processo de individuação, nós produzimos 1.226 palavras na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica. Entregamos duas abordagens, diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom, é preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa entrega de cunho psíquico-filosófico volta-se para o projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. E desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. Agora, no movimento mais imagético, e não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Então, na postura da tradição hermética, trânsito não determina o destino, mas oferece um campo simbólico consciente. Uma ação que poderia, de certa forma, honrar essa energia dos trânsitos das divindades astrais no primo mobile, seria, antes de oferecer uma obra maior ao mundo, torne mais verdadeiro aquilo que existe dentro de cada um de nós. Isso é muito profundo. Exatamente por quê? Porque nós não fomos treinados nesses últimos, vamos pensar assim, né, 22 séculos, olhar para dentro. Fomos treinados exaustivamente a olhar para fora. Então, não há por que pensarmos em alguma atitude ou se pensarmos algum desdobramento que seja de alguma sorte incorreto. Não há por quê. Porque a pressuposição
da linha advém de um exercício. Sem exercício, não há linha. Não há linha. Não há. Então, aqui, especificamente nesse ensaio de 24 de agosto, uma segunda-feira, meu dia solar 22.732 faltantes para o processo de individuação do TELEG 25567, 2.835 dias solares. Pensamos, né, em fazer uma problematização com base todo esse arrazoado introdutório em 4 perguntas. O que amamos verdadeiramente? E aqui não estamos usando a palavra amor de forma nenhuma, uma simbologia sexual, tá? Estamos pensando, se assim pudermos, né, fazer, né, entender etimologicamente, né, o conteúdo da palavra exatamente dentro de um movimento de entrega interior para um movimento exterior, que é completamente diferente do que nós acabamos de falar. Nós treinamos exatamente os movimentos exteriores que fossem de alguma sorte, né, vamos dizer assim, complementação ao movimento interior. Isso não vai haver nunca, nunca, em universo algum. Então, pensamos, né, em problematizar este ensaio específico sobre 4 incógnitas, né? A primeira, acabamos de narrar o que amamos verdadeiramente. A segunda, sobre quais fundamentos desejamos construir nossa existência. Olha que legal, né? Aqui, né, nós estamos colocando, de alguma sorte, né, a própria problematização descartiana, né? Quando começamos a, digamos assim, nos questionar, né? Eu me questiono, né? Especificamente, esse é meu ensaio 123 e a minha pergunta que não cala a cada um dos ensaios é: uai, para que TELEG 25567 você produz esses ensaios? Eu realmente não sei te afirmar, né, a ideia da minha produção, mas como tive a oportunidade de falar em outros movimentos ensaísticos, né, que o nosso mote de pensar, né, a existência, né, ela é especificamente dentro dessa materialidade. É claro que aqui estamos respeitando a discussão, não entrando num projeto teórico anterior, olhando única e exclusivamente dentro de uma linha material, né? Então, dentro de uma linha material, a gente entende, né, que as ferramentas que estão ao nosso redor, elas devem ser, de alguma sorte, né, para servir a esse propósito de um projeto teórico anterior, que nós, a grande maioria, se não disséssemos a totalidade dos existentes no orbe, né, desconhecem, né? E aqui eu também me coloco dentro dessa grande totalidade. Eu não tenho a capacidade de falar, meu projeto é exatamente isso. Mas entendo que as ferramentas que se anunciam, que se apresentam, elas devem ser de alguma sorte, né, maestricamente, né, que aí é a ideia do uso, né, usando constantemente, você vai tender a uma excelência, né, para, digamos assim, né, usarmos dentro da materialidade, né, a consecução da teoria traçada anteriormente no projeto. Então, já apresentei 2 das incógnitas, né? A terceira é: o que precisamos deixar morrer
cada um de nós. Que essa também é uma máxima extremamente encharcada de conteúdo filosófico, né? Porque, como falamos anteriormente, né, não treinamos isso, né? Nos treinamos ao apego, né? Precisamos disso, é isso, temos que estar aqui. E se você para e pensa, mas vem cá, você não é daqui, você é um passageiro. Então por que esse apego todo? Por que essa necessidade de estar sempre preso a limitações que são impostas não só pelo externo, mas como também pelo seu ego, que se acostumou nessa existência a produzir isso, né? E pensando exatamente que esse ego é passageiro e tal qual esse estula charira, né? Então, nesse pensar, né, é que a gente consegue obrigatoriamente entender que está faltando alguma coisa. E por isso as incógnitas, né? E a quarta e última, né? Que legado desejamos oferecer a esse entorno do orbe? E aqui essa pergunta, né, nós fizemos exatamente, por assim dizer, né, com uma grande chacota, né? Com a grande comédia, né? Pensar, né? Vamos fazer o quê? Vamos comediar, né? E aí a pergunta, né, que não quer calar, né? Por que deveríamos deixar algum tipo de legado ao orbe, se somos passageiros? Não saberia te dizer. Olhe sim as grandes consciências que encarnaram aqui, e aí eu estou dizendo grande dentro de um ponto de vista, né, de diferenciação no coletivo, né? Puderam produzir alguns arrazoados, né, que nos leva exatamente a fazer grandes questionamentos, tentar entender, né, toda essa estrutura, né, que nos cercamos e que nos utilizamos de alguma sorte, né? E aí parar para pensar, né? Tá bom, e aí recebemos essa, ou melhor, né, conseguimos entender a entrega que foi feita por essas consciências. E aí, o que acontece? O que muda? O que transforma? Então, nesse sentido, obrigatoriamente, essa quarta pergunta que aqui entregamos, ela está, por assim dizer, encharcada de uma matéria muito presente no orbe, né? Que é exatamente esse movimento, né, que a gente faz de depreciação ao outrem. E aqui o outrem não é o externo, somos nós mesmos. E aí a gente fez a pergunta, que legado desejamos oferecer a este orbe que atualmente existimos e se chama mundo? Não saberia dizer. Ou melhor, não entenderia a necessidade de tal fato. E assim, né, vamos caminhar no ensaio. A ação mais coerente, portanto, não é buscar acontecimentos extraordinários, mas agir com autenticidade, permitindo que escolhas pequenas e conscientes reflitam a estrutura humana que, de alguma sorte, né, nos transmutamos. Deixa eu só fazer uma mudança aqui, né? É rápido. E isso é legal, né? Eu gosto, eu particularmente, né? Gosto de pensar, né, esse movimento, né, da alteração, né, que é a transmutação, que ela não veio originariamente no movimento, né, que nos sentamos, mas ela veio posteriormente, né, tal qual uma semente, né,
vai encontrar o tempo certo de germinação. Então essas mudanças que nós fazemos aqui, mediante a apresentação, né, do ensaio, da nossa parte, é extremamente mágico, né? O mago. É justamente essa coerência entre mundo interior e expressão exterior que torna o símbolo vivo. É uma postura mais ativa e simbólica, próxima da tradição gnóstica. Os astros inclinam, mas a consciência escolhe como cooperar. Ou seja, este não é um dia para fazer mais, mas para agir com significado. É um dia de realinhar o mundo interior, para que a conquista futura tenha outra qualidade. Um único gesto realizado com plena consciência seja uma meditação. E não as meditações aí impostas, né, pelo externo, né? Porque é o que mais tem aí é de imposição, né? Você tem que meditar assim, 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 assim. Você tem que cantar um mantra assim, 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 assim. Você tem que não ter pensamentos nesse movimento. Cara, um servo ganhando o outro. Completamente. E eu particularmente penso assim, né? Eu não, de forma nenhuma, não estou levantando bandeira para que outros pensem igual. De forma, eu quero exatamente o procedimento da interrogação. Mas será que isso é, de alguma sorte, rentável? Rentável no ponto de vista da ação, né? Essa ação me rendeu algo, né? Quando a gente promove algum tipo de ação, mesmo que a gente não queira, né, ela vai estar encharcada de consequências, né? E, inevitavelmente, a ação esteve encharcada de causas para que fosse tomada, né? Então, esse movimento dual, né, causas, consequências, né, a gente consegue imaginar que sejam preementes dentro do processo, né, encarnatório. E por isso, né, a gente trabalha com essas situações. Então, seja uma meditação, uma escrita reflexiva, uma conversa sincera que estamos fazendo aqui, de alguma sorte, organização simbólica do espaço em que nos encontramos. Pode estar mais alinhado com os trânsitos do que uma sucessão de atividades sem propósito. É como se o céu dissesse, né? E aqui usamos uma metáfora alegórica, né? Que o céu não vai dizer nada, né? Até porque o céu é uma complexidade tamanha, né? E a gente está olhando aqui os trânsitos, somente os trânsitos conjuntivos, né? Pensando nos trânsitos conjuntivos, não estamos pensando em outro tipo de trânsito, que são muitos, né? A gente só está pensando nos trânsitos conjuntivos, onde duas energias diferentes se alinham, né, para fazer uma entrega. Então, dentro dessa linha, a gente trouxe a metáfora alegórica, como se o céu dissesse, né, refine o centro, fortaleça as raízes e deixe que a transformação encontre sua forma naturalmente. E aqui trazemos uma tradição que a gente, vamos dizer, se identifica muito, né, que é a tradição de Laozi. Lao Tse, isso, exatamente. Onde ele apresenta o Wei. O que é o Wei? Na tradução, ele funciona como não agir ou não forçar. Mas é frequentemente mal compreendido. Não significa inércia, preguiça ou omissão. Significa agir, sem violência, contra o curso das coisas. E aqui é legal pra caramba de pensar, né? E quando a gente pensa em violência, inevitavelmente, né, a gente vai estar encharcado de uma, vamos dizer assim, de uma materialidade, né, que é para o outro, né? Você pratica a violência para o outro, né, ou contra o outro, ou a favor do outro, não importa. Mas aqui a gente está olhando o Wei estricto senso, né? O que é com você?
É com essa consciência aí que você se encontra. Esse Wei aqui, ele é exatamente uma comunicação, né? Do seu eu superior com o seu eu inferior, né? Então, essa é a grande sacada que a gente, de alguma sorte, entende, né? Na doutrina taoísta, principalmente, né? Que significa agir sem violência contra o curso das coisas. Há uma diferença sutil entre esses dois movimentos. E a gente apresenta dois movimentos. Preciso produzir alguma coisa hoje para justificar o dia. Hoje existe algo que naturalmente quer nascer através de mim. Para Lao Tse, o primeiro tende a nascer da vontade do ego. O segundo, da sintonia com o tal. Se tentar aprensar esse processo apenas para ter produzido algo, talvez esteja colhendo o fruto antes dele amadurecer. Há uma imagem taoísta que consideramos muito apropriada. O arqueiro não puxa a corda o tempo todo. A tensão constante rompe o arco. O intervalo também faz parte do disparo. Da mesma forma, a terra não produz frutos continuamente. Existem estações de semeadura, de crescimento visível e de colheita. O crescimento subterrâneo não é menos real por não ser visível. Um cuidado importante é que o Wei não deve se tornar uma justificativa para evitar uma ação necessária. Uma pergunta útil é: se eu deixasse de lado a culpa por não produzir, ainda sentiria vontade de realizar esta tarefa hoje? Se a resposta for sim, e foi, talvez seja um chamado autêntico. Se for não, talvez hoje o movimento seja outro. Está amadurecendo em silêncio e ainda precisa, ou melhor, e ainda não precisa ser colhido. O inconsciente possui um ritmo próprio. Quando o ego tenta antecipar aquilo que ainda está em gestação, corre o risco de produzir algo tecnicamente correto, mas psicologicamente prematuro. Desta forma, os trânsitos devem ser compreendidos como uma sinfonia e não como instrumentos isolados. Pense numa orquestra. Seria estranho analisar apenas o violino e ignorar o violoncelo, os metais e a percussão. Nenhum músico executa a obra inteira sozinho. O significado emerge da relação entre todos eles. Assim, o estudo das divindades astrais deixa de ser uma coleção de símbolos e passa a funcionar como uma linguagem simbólica. Há uma imagem da alquimia que talvez expresse isso ainda melhor. Na obra alquímica, o alquimista nunca observava apenas um ingrediente. Ele observava o vaso inteiro. O fogo, a temperatura, o recipiente, o tempo, a matéria, as mudanças de cor. Era a interação desses elementos que indicava em que fase da obra ele se encontrava. Talvez a mandala elétrica seja justamente esse vaso hermético. E os trânsitos sejam os diferentes fogos ou fogos que atuam simultaneamente sobre ele. Mestre Jung não analisava um sonho por um único símbolo. Ele observava o sonho, o contexto de vida, outros sonhos da mesma era, os complexos ativados, as atitudes conscientes, os arquétipos envolvidos. Era o conjunto que revelava a dinâmica da psique. Os planetas não enviam energias como quem despacha influências de um centro emissor. Preferimos imaginá-los como um grande relógio simbólico. Quando um relógio marca meio-dia, não é o ponteiro que cria o meio-dia. Ele apenas o indica. Da mesma forma, talvez os trânsitos não produzam a transformação. Eles assinalem que determinado padrão psíquico e existencial encontram-se no momento propício para emergir a consciência. O céu deixa de ser um mecanismo que obriga e passa a ser um espelho que revela. Nossa síntese raramente surge por acumulação de informações. Ela costuma aparecer quando as ideias permanecem juntas tempo suficiente para se transformarem mutuamente.
Na tradição alquímica, havia um ensinamento silencioso. O alquimista não transformava apenas a matéria. Ele era transformado por ela. Enquanto observava o vaso também o observava. Leia Nietzsche, né? Quando você olha constantemente para o abismo olha de volta para você. Enquanto aguardava a pedra filosofal, algo dentro dele também amadurecia. Terminamos reconhecendo que, em certos momentos, a ação mais fecunda consiste em criar as condições para que algo se revele no tempo próprio. Olha que legal, isso é o Wei. A obra não avança apenas quando o alquimista acende o fogo. Ela também avança enquanto ele aprende a reconhecer a temperatura correta do silêncio. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Mercúrio, vibralizando a área da vida representada na casa 5 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 6, com radiação da Lua crescente verde. Olha que legal! E também do meu 70º aniversário lunar, dessa Lua que recepcionou meu retorno, esse orbe encarnatório. É isso mesmo. Hoje, nosso aniversário de lunação crescente verde 770. E que hoje, né, segue energizando o nosso chakra cardíaco, né, para todas essas consciências encarnadas, né, que possuem os seus respectivos Stula Shariras, né, organizando, né, e energizando esse chakra cardíaco, né, o Anahata, ponto de ligação do corpo mental inferior racional concreto, o Kamarupa. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas: o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação no viés junguiano e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada. Ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui também na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base neste ensaio. E nos outros dias, o exercício psicofilosófico da terapia para a psique. Olha lá, que o universo nos acompanha. Você nos vê no próximo vídeo.